Bom, hoje nós estamos aqui na nossa entrando na nossa sexta porta, que é a porta da fidelidade, né? A fidelidade, no mês de junho. E eu vou ler em Apocalipse 3, 7, a gente pode ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe, faça e venha se tornar real, entrar por todas essas portas que Deus está nos mandando entrar, né? Nos direcionando para entrar. Eu creio que é uma preparação, estarmos preparados no lugar para quando o Senhor retornar. Amém? Pai, nós entregamos esse momento, já tivemos tanta palavra aqui, coisa maravilhosa, e entregamos mais uma vez esse momento, Senhor, de meditação na palavra nas tuas mãos, pedindo que seja o Senhor que ministre a cada coração e faça tornar real a tua palavra em nossa vida, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, e daremos a ti toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. E amém. Amém? Amém. A porta da fidelidade. E é interessante hoje que começa em Israel a festa de Shavuot, que nós conhecemos como Pentecostes, hoje ao pôr do sol. Essa é a segunda festa anual das 3 festas que Yahvé deu para que o povo celebrasse todos os anos. Amém? Está lá em Levítico 23, de 15 a 22, vocês vão ver sobre a festa, ler sobre a festa que se chama Shavuot. Shavuot significa semanas. Então, é a festa das semanas. Amém? Amém. E o que comemora Shavuot ou Pentecostes? O povo está comemorando a outorga da lei no Monte Sinai. Quando Deus levou o povo ao Monte Sinai, 50 dias depois daquela Páscoa, né? E nesse dia, ele deu a lei, lá no Monte Sinai. Os 10 ditos, né? Ou nós conhecemos como os 10 mandamentos. Foi dado lá no Monte Sinai. E a festa de Shavuot comemora esse momento, esse dia, quando Deus deu a lei ao povo, que também estabeleceu uma aliança com o povo. Ali foi estabelecida uma aliança entre Deus e o povo, entre os dois, né? E comemora também os primeiros frutos da colheita em Israel. Essa festa ela é celebrada, preste bem atenção, 50 dias após a Páscoa, contando a partir do dia após o sábado, né? Na Páscoa. A Páscoa é comemorada 7 dias, né? Certo? São 7 dias de comemoração da festa da Páscoa. E então, 50 dias depois, vem a festa de Shavuot, que é essa comemoração da entrega da lei ao povo. E isso celebra o dia de um compromisso do povo com Deus. Eles também estão celebrando o compromisso deles com Deus, com a Torá, com a lei, né? A palavra é um momento de estudo, é um momento de reflexão, de realmente introjetar toda essa palavra de Deus, a lei de Deus dentro de si. Ali, refletir sobre a palavra para moldar a vida, a palavra de Deus.
Depois da libertação do Egito no Sinai, Deus se encontrou com o povo e deu a sua lei. Então, esse povo que saiu do Egito, cresceu no Egito, aqueles 430 anos que ficaram no Egito, se tornou um povo muito numeroso. E ao encontrar-se com Deus no Monte Sinai, esse povo se tornou uma nação, porque recebeu as diretrizes de Deus para ordenar o povo nas suas relações como nação. Amém? Amém? Agora, o povo tinha uma constituição, certo? A constituição que vinha do próprio Deus. Então, o povo se tornou uma nação ali no Monte Sinai. Começou uma trajetória daquele povo que cresceu lá no Egito como escravo. Deus os libertou na Páscoa e depois, nesse momento que começou-se a comemorar Shavuot, a festa das semanas, foi o encontro de Deus com o povo, onde ele deu ao povo estabeleceu a sua aliança e deu ao povo as suas leis. Amém? Amém? Então, essa festa comemora isso. Lá em Israel está sendo comemorado esses pontos que eu estou falando para vocês. Aliança com Deus pela palavra que Deus deu ali no Monte Sinai ao povo. O povo, então, se torna uma nação com as leis de Deus que iria dirigir e regular a vida comum do povo, né? Porque a lei são os parâmetros para o povo existir. Nós precisamos de leis, precisamos de limites, certo? Nós temos aqui leis, nós temos aqui a nossa Constituição. Precisamos de limites para que o povo exista, subsista, né? E seja regulado as relações entre nós. Então, ao mesmo tempo que Deus, através do seu povo, começaria a contar e profetizar o drama da redenção através das festas. Isso precisa ficar bem gravado para nós, porque nós não recebemos isso, né, como herança em termos dessa igreja aqui, que é a herança de igreja que nós temos. Foram retiradas as festas, porque as festas dizia que era festa só dos judeus, só que não. As festas contam o drama da redenção. A Páscoa, Pentecostes e a última festa do ano, que é Tabernáculos. Então, por que falamos conta o drama da redenção? Ano a ano, quando eram celebradas as festas, estava falando de um tempo futuro, ou profetizando um tempo que viria a plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, aonde essas festas seriam cumpridas. E elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, Jesus foi imolado. Então, ali na Páscoa, aconteceu a justiça de Deus, recaiu sobre a condenação de toda a humanidade, sobre Jesus. E Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? A partir de nosso coração, cada um desse mundo. Ele morreu por toda a humanidade, mas cada um deve trazer para a sua experiência pessoal essa bênção, né? Que aconteceu. E na Páscoa, depois de 50 dias da Páscoa, nós vemos cumprir Shavuot, que é Pentecostes. Aonde? No livro de Atos, capítulo 2. Então, vamos lá no livro de Atos, capítulo 2. É o texto da descida do Espírito Santo, quando Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar um semelhante a mim, o Consolador, que estará com vocês todo o tempo. E Atos 2, vamos ler de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa
onde estavam sentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nessa festa, nesse tempo específico, né, neste ano, onde Jesus foi imolado, ele depois volta, anda 40 dias entre os discípulos, depois de ressuscitado, e diz aos discípulos: ficai em Jerusalém. Lá em Lucas vocês vão ver esse texto. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja derramado, né, o Espírito, a promessa do Pai. E então Jesus volta e os discípulos ficam em Jerusalém esperando essa promessa que eles também não sabiam como seria. Eles não sabiam como seria. Mas Jesus disse: fica aqui, para que vocês sejam, que venha a promessa sobre vocês do Pai. E nesse dia de Pentecostes, eles estavam na festa do Pentecostes, reunidos todos no mesmo lugar, e de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E então teve aquele alvoroço em Jerusalém, porque ali vieram línguas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, eles começaram a falar em línguas, né? E as pessoas que estavam lá conseguiam entender, cada um na sua língua, falando sobre as grandezas de Deus. Então, primeiro a gente vê que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então Deus cumpriu, ele é fiel, né? Amém. Ele é fiel. Amém. Ali chegou o dia do cumprimento de uma promessa. E quando Pedro se levanta para fazer o seu primeiro discurso e explicar àquelas pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, ele então diz que isto que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Olha só, essa promessa estava lá no profeta Joel. Joel, então, no capítulo 2, de 28 a 32, ali Deus fez uma promessa: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos servos e servas, vossos jovens, vossos servos e servas derramarei do meu espírito. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. Estavam ali reunidos no mesmo lugar. Esse lugar não é um lugar físico, é um lugar em Cristo. Amém. Amém. Então, o que nós precisamos entender é que não é um lugar físico, não é um lugar de pedra, é um lugar em Cristo. Porque essa promessa é para vós, vossos filhos, e para todos quantos o Senhor chamar. Em todos os lugares deste mundo. Amém? Todos que levantarem as mãos, confessarem Jesus, buscarem o Senhor, clamarem, crerem no seu coração, tem a promessa sobre si. Amém? Cumprida em Cristo Jesus. Então, este lugar é Cristo. Nós nos encontramos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Amém? Nele nos movemos, existimos. Amém? Só nele, em Cristo. De repente, e foi um mover de repente, assim é um mover de Deus. De repente, se estamos em Cristo, podemos esperar esse mover de repente em nossa vida. Amém. De repente, amém, estamos reunidos em Cristo. Então, de repente, a mão de Deus se move. De repente, o vento sopra. Amém? Amém.
De repente, as circunstâncias mudam, de repente as coisas acontecem, de repente brota a cura, de repente tem um milagre. Amém. De repente é liberto. Oh, Jesus, amém. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar neste lugar, Amém. em Cristo, para ver esse mover de Deus acontecer. Amém. Então, o que significou o Pentecostes? Pentecostes significou o cumprimento da promessa de Deus, de imprimir as suas leis no nosso coração. Amém. Ali comemora a outorga da lei, quando Deus deu a lei ao povo. Amém? Amém. A lei escrita em tábuas de pedra. A lei estava impressa. E nós temos aqui impressa toda a palavra de Deus. Mas ali em Pentecostes se cumpriu uma palavra do Senhor que ele deu a Jeremias 31. Vai chegar o dia que eu vou imprimir essa lei, a palavra, no coração. No nosso coração. Amém? Amém. Ele imprime em Cristo a lei, sai do papel e ela se torna viva em nós. A isso vem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver essa palavra. Amém? Amém. E Jesus teve uma vida de perfeita obediência. E então, a vida de Cristo ela é um exemplo de cumprimento perfeito da lei de Deus. Ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Cumprir significa que essa lei agora, ela faz parte de nós, ela está impressa em nosso coração. Nós recebemos um novo coração. Nós nascemos de novo. Nós temos um novo DNA. Isso por causa da descida do Espírito Santo que veio sobre nós. Amém? Ali em Pentecostes. Glória a Deus. É importante que a gente compreenda isso, para que nós possamos separar aquilo que vem de nós mesmos, desse velho homem, para que nós possamos viver a identidade plena de Cristo em nós, cada dia mais, buscando esse alvo. Nós temos que buscar esse lugar. É muito fácil retornar, porque nós vivemos num mundo materialista. É um mundo que anda pelo sentimento, pelo pensamento, pelas sensações. O mundo anda assim. E por isso vemos tantas pessoas magoadas. Por quê? Fica oscilando entre o velho e o novo. Certo? De vez em quando vai lá para trás. E quando cai alguma circunstância, algo sobre sua cabeça, então ali, graças a Deus que Deus se lembra que nós somos pó, né? Porque nós podemos recorrer ao Senhor e encontrar a fidelidade de Deus. Amém? Porque Ele é fiel. Falando Deus não cumprirá? E se Ele diz que assim seria, assim será. Nós vamos encontrar com o Senhor e Ele vem do trono às águas que restauram, que renovam. Amém? E que faz sempre tudo novo. E é muito lindo quando a gente vê escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E também tem escrito que Deus renova a face da terra todos os dias. Então, tudo nele se fez e se faz novo. Essa é a fidelidade de Deus que não nos deixa sucumbir. Nós não seremos destruídos por nada que aconteça nesse mundo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, né? Ainda que você não esteja vendo com os seus olhos, e ainda que exista choro, porque existe muito choro nesse mundo, muita tristeza. Porque o mundo jaz no
maligno. E nós estamos vendo isso. E muitas coisas se abatem sobre nosso povo, sobre nós. Se veio sobre Jesus, basta seu discípulo ser como o seu Senhor. Amém? Se veio sobre o povo, chamado povo de Deus, aquele povo que Deus deu as leis. Falou com Moisés face a face. Certo? Veio sobre esse povo que foi levantado para ser um holocausto no mundo, ao nosso favor, para resgatar todas as nações. Nós temos que nos manter fiéis. Amém. Amém. Porque Deus é fiel. Amém. E todas as promessas dele serão cumpridas. Amém. Todas serão cumpridas. Segundo o que eu vi, que o jubileu eterno de Deus para a humanidade, olha que coisa linda, 50 dias depois da Páscoa. Na Bíblia nós vemos que de 50 em 50 anos é o jubileu. E o que é o jubileu que Deus decretou aqui? Depois de 49 anos, no ano seguinte, o 50º ano, todos é apregoado libertação em toda a nação. Então, aquilo que você perdeu de sua propriedade volta para as suas mãos, as suas terras voltam para as suas mãos. Há uma alforria geral, amém? E uma libertação em todas as áreas da vida. Jubileu. Jesus é o nosso jubileu. E Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, ali na Páscoa, Jesus foi imolado e compareceu por nós lá no trono da graça. Amém? Para livrarmos, tirar toda a condenação de sobre a humanidade, porque a ira de Deus recaiu sobre Jesus. E depois de 50 dias, aí vem apregoando o jubileu. O jubileu, Jesus é o nosso jubileu, o Espírito Santo vem para nos dar um novo nascimento, amém? Nos tirar daquela condição do velho homem, em nós nasce um novo homem que se refaz em Cristo Jesus. E para derramar sobre nós a capacitação para viver a vida de Cristo. Amém? É um novo começo. O jubileu traz, cada um volte ao seu estado anterior à queda. Olha que lindo. Apregou, cada um volte agora ao seu estado anterior à queda. Amém? Alforria geral, cura, libertação, restauração no espírito, na alma e no corpo. Amém. Tudo liberado no reino do Espírito para nós. Amém. Porque nele nós temos todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos estão nesse reino espiritual disponível para cada um de nós. Amém. Então, ali em Pentecostes se apregou libertação geral agora para todos aqueles que receberem Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. A possibilidade de viver de novo os sonhos de Deus. Nós não tínhamos essa possibilidade. Estávamos presos, aguilhoados, perdidos, condenados, sem visão e sem entendimento nenhum. Então agora, ali em Pentecostes, vem a possibilidade de cada um de nós viver o que Deus tem para nós. Viver o plano perfeito de Deus. E o plano perfeito de Deus é Jesus. A esperança da glória, né? E os bens de Deus se tornam disponíveis a todos nós. Amém? Amém. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus, de um reino inabalável. Então, Jesus é o nosso jubileu, eterno jubileu. Nós estamos vivendo a plena liberdade em Cristo Jesus. A verdade nos liberta.
Caminhar com Jesus nos liberta. E a verdade é uma pessoa, é Cristo. Amém. 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 Então, esse é um novo começo. É a garantia com a presença do Espírito Santo em nós, que nós venceremos. Você crê nisso? Glória a Deus. Venceremos se Amém. não desanimarmos, não desistirmos ou virar as costas para a grande dádiva de Deus em Cristo Jesus, que é a redenção. Amém. Irmãos, não tem mais nada no mundo tão importante, tão imprescindível quanto a salvação. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, e perder a alma? Não adianta nada. Nós estamos olhando agora, né? A ganância do homem. Hoje de manhã estava falando isso, impressionada, quão fundo e terrível é o pecado e quão baixo pode chegar, quão profundo, no abismo tão profundo pode chegar o homem, a humanidade. Destrutivo, homicida, insensível, a cara do diabo mesmo. Jesus falou: vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai é o diabo. Em todo lugar que encontramos corações endurecidos é o diabo. E cada dia, cada hora, a gente tem que estar de olho em nós. Porque não é aquele que está fazendo guerra lá, não, somos nós. Paulo falou para a igreja, né? Da onde vêm as demandas entre vós? Da onde vêm as lutas, as brigas? Vem desse coração aí. Certo? Porque vocês querem satisfazer a si mesmos. Então está em nós. Nós somos culpados pelas guerras do mundo. Todos nós. Quando ficamos insensíveis ao que está acontecendo do outro lado. Quando ficamos calados vendo as atrocidades que está acontecendo. Era para todo mundo estar na rua, né? Se nós tivéssemos verdadeira empatia e tudo, era para o povo. Nós somos muitos, nós somos mais do que esses governos. Muito mais numerosos. Se todos lutam, se todos falam, se todos se manifestam, nós fazemos pressão. Certo? Então, há uma apatia. O próprio sistema trabalha essa apatia. Porque se nós vemos uma coisa muitas vezes, acabamos ficando insensíveis, né? E impotentes diante daquilo. E o próprio sistema trabalha para nos separar uns dos outros, para dividir. Nós vimos isso aí esses anos. Divide para conquistar. Então é complicado, né? Se torna complicado. Então nós nos tornamos coniventes com isso. E viramos os olhos. E as instituições, a igreja no mundo, tinha que estar de pé, levantada, repudiando tudo isso. Então, nós vivemos um tempo de muita insensibilidade. Nós estamos olhando o esfriamento espiritual, a apatia e até o abandono, que é a apostasia. E temos que lutar contra isso, irmãos. Não podemos olhar impassíveis com o que está acontecendo no mundo. Tantas famílias deslocadas, tantas mortes, atrocidades, gente morrendo de fome, porque a ajuda não chega. É uma coisa assim que eu jamais pensei ver, e eu me cobro muito, fico diante de Deus, Senhor. Mas o que nós... Como é isso? Porque isso vai nos abatendo. Então, o mínimo que nós podemos fazer é estar diante de Deus, chorando, clamando por essas pessoas, por uma mudança, pela justiça de Deus. Que venha a justiça de Deus sobre essas pessoas que detêm o poder, estão lutando aqui, ó, e o povo que se lasque.
É impossível pensar que Deus está nisso. Depois de Cristo Jesus, né? Que pregou o amor, pregou a paz e levantou um povo que está diante de Deus a favor da humanidade. Se nós somos esse povo que estamos diante de Deus, é um povo sacerdotal, nós não podemos nos calar diante da injustiça. Certo? Por quê? Porque Deus levantou um povo dele aqui. Amém. Um povo dele nessa terra. Que fala em nome da justiça do reino de Deus. Amém. Tem muita estrutura para cair, né? Tem muita estrutura para cair. Só Jesus. Mas hoje é Pentecostes, né? Então vamos orar. Realmente ver o Espírito derramado, o Espírito de fogo, né? Das línguas de fogo, que vai abrir a boca dos servos do Senhor para proclamar libertação aos cativos, abertura de vista aos servos, cura aos quebrantados de coração. Amém? Amém. E que em todo lugar possa se perceber a mão do Senhor interferindo e agindo em nome de Jesus. Amém? Então, e o privilégio de sermos os porta-vozes dos tesouros que estão em Jesus. Ele disse, ande por todo mundo, proclame o evangelho a toda criatura. Fale, proclame o evangelho. O evangelho é justiça, é alegria, é o reino de Deus, é justiça perfeita, é alegria no Espírito Santo, é o amor de Deus derramado em Cristo Jesus, é a transformação, é a mudança. Amém? E essa proclamação pelo Espírito está na nossa boca. A palavra está na sua boca, no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Isso é um privilégio. E de sermos essas testemunhas poderosas no Senhor da redenção, do juízo, do reino vindouro, com a nossa própria vida. E eu creio que está faltando isso, né? Porque proclamar a palavra, abrir e replicar o que está escrito, e estudar de tal forma que você possa ensinar aqui as teologias, muitos fazem. Mas viver, proclamar com a própria vida. Proclamar com a nossa vida é isso. Sem medo, sem receio, sem negar. Porque lá, onde eles são perseguidos, eles morrem, porque não podem proclamar o nome de Jesus. Mas aqui, nós proclamamos o nome de Jesus e muitas vezes o negamos com as nossas escolhas e decisões, com os nossos apelos. E cada um de nós tem que ter a capacidade de voltar atrás, de se humilhar. Amém. O nosso caminho é de humilhação. Amém? Amém? Humilhação. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que a cada passo ele nos constrange. Ele nos constrange com o seu amor. E nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só vamos ser totalmente libertos se tomarmos conta de cada passo, de cada decisão, de cada escolha. Amém. E não nos darmos por perfeitos, por já, e nem justificarmos as nossas próprias ações. Certo? Nossa imagem é a de Cristo. Amém. Tem que ser. E é para isso que o Espírito está em nós. Amém. Para nos fazer crescer e florescer até a imagem do varão, a altura do varão perfeito. Amém? Amém. Então aqui nós chegamos na porta da fidelidade. Estamos começando hoje, porque tudo tem a ver, né? E hoje iniciamos entrando por essa porta, e a Pentecostes é a expressão da fidelidade de Deus. Hoje quero focar na fidelidade de Deus, a expressão da fidelidade de Deus,
primeiro para com os seus próprios propósitos. Ele é o Criador. Amém. Ele fez o Amém. homem para governar sobre Amém. toda a sua criação, numa comunhão perfeita com ele. Amém. O homem se perdeu, mas ele não desistiu dos seus propósitos, porque ele é fiel à sua própria palavra. Ele elevou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. E ele, então, dá o primeiro passo para efetuar a redenção. E ele efetua a redenção, porque ele nunca desistiu dos seus propósitos. E por isso nós podemos confiar que ele não vai desistir dos seus propósitos ao nosso respeito. Amém? Ele não vai nos deixar de lado, ele não vai desistir de nós, ele não vai esquecer de você. Ainda que por um tempo até pareça. Pode parecer. Mas tem um cântico aí que a gente cantava muito, né? Quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Né? Se ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. E a palavra que diz que em Isaías 55, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E é sempre bom a gente lembrar disso, gravar esse versículo. Quando você não estiver entendendo alguma coisa, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. Nós não podemos atingir, nós não podemos alcançar, mas Ele está fazendo uma obra perfeita na nossa vida. E Ele não esqueceu de nós. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Tem um cântico que diz assim, que eu não sei se vocês conhecem, que é antigo, fala: vem demonstrar o teu amor, ó Senhor, vem demonstrar a sua paz, vem demonstrar o seu poder, ó Senhor, ó vem. Se o homem é infiel, o Senhor é fiel para curar, para perdoar. Se o homem é infiel, o Senhor permanece fiel. Salmo 89:8 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto na sua fidelidade. Amém? Tu és poderoso, envolto em tua fidelidade. Deus é fiel do princípio ao fim. E para com Israel, o povo que separou para si, eles receberam a lei, eles receberam as alianças, as promessas de restauração da vinda do Messias. As profecias se cumprem, todas elas. Todas as profecias se cumprem em Jesus, o Messias prometido. Todas as profecias. Tudo que Deus falou, Ele fez e fará. Oh, Senhor. Falando Deus, Ele não cumprirá? Diz a palavra. A minha mão está encolhida, que não possa salvar? Ele dá umas espetadas, né? E Pentecostes é o cumprimento dessa promessa. E Ele é fiel para com a descendência. Todos os que abraçaram a fé em Jesus, Deus é fiel. Ele é fiel para com você, para com sua casa, com o seu trabalho, suas necessidades. É um testemunho da Leilinha aqui, no princípio. Ele não deu dinheiro, não, mas o mar se abriu todo o tempo. Amém? E o milagre que você não vê, que as coisas vão acontecendo. Ele não trabalha como o mundo trabalha. As pessoas correm atrás de riquezas, não é? Roubam até dos idosos. Roubam da onde puder, da mãe. Roubam. Para ser rico. Mas quem é mais rico do que aquele que confia no Senhor? Na fidelidade de Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dormem, enquanto descansam dele. E ele diz que a nossa salvação está no descanso. Não está no trabalho, na agonia. Não está, não.
Descansa no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Gente, que paz é essa? Maravilhoso no nosso coração. É a paz de Cristo. Olha, eu vou te dar a paz. A gente pensa, gente, que paz é essa? A gente fica pensando na paz. Ah, meu Deus, a circunstância está assim. Ah, eu preciso de um pouco de paz. Gente, que paz é essa que você está querendo do mundo? Olha a paz de Cristo que você caminha. E enquanto você caminha assim, ó, olhando para cá e para lá, o mar vai se abrindo aí. Você, meu Deus, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Coisas grandiosas Deus faz. Agora, você preste atenção a Deus nos detalhes, tá? Senão você não vai ver as coisas grandes, não. Porque Deus é Deus de detalhes, tá? Detalhes. É um detalhe. Cada dia tem uma coisa maravilhosa. É a coisa mais maravilhosa que Deus faz. Amém, Senhor. É nos permitir chegar aos seus pés, quebrantados, arrependidos, né? Quebrados e arrependidos. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Porque nesse lugar você vê o Senhor. Amém. Você enxerga o Senhor. E você enxerga o seu coração duro. Aí você chora para buscar do Senhor. Senhor, paz. É o melhor lugar do mundo. Tem aquele canto que a gente canta, né? Aos pés do Salvador. É o melhor lugar. E essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem, é porque temos a paz de Cristo em nosso coração. Isso é fidelidade pura, porque no mundo onde as pessoas estão morrendo por causa de angústias da alma, tem pessoas que estão morrendo por causa de bomba, mas tem pessoas morrendo aqui, tirando a vida por causa de angústias do coração, da alma, porque não suportam, porque não vem saída. E a única coisa que pode sanar o coração das pessoas que estão lá levando bomba, ou que estão aqui morrendo por causa da bomba na alma, no espírito, é Jesus. É Jesus. É essa paz em Cristo que faz você enxergar o invisível, caminhar sobre as águas e olhar que do outro lado desse deserto e de toda a aflição está o Senhor com os braços abertos. E que nós vamos ter descanso eterno nele. Aleluia. Glória a Deus. Ele é fiel para todos os que abraçaram a fé em Cristo. João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois quem prometeu é fiel. Amém. Amém? Oh, e Salmo 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Amém. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele falou, ele cumpriu e vai cumprir tudo à risca. Deus provou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, enviando Jesus. Então a nossa fé não se baseia em crenças vazias, argumentos humanos, religiosidade. A nossa fé se baseia na inabalável fidelidade de Deus. Amém? Ele é fiel. Não é argumento, tu fala uma coisa, tu fala outra, não, mas Deus não muda. Ele é como o sol do meio-dia. Sem sombra de variação, está escrito lá no livro de Tiago. Deus não muda. Está lá em Malaquias. Eu sou o mesmo, não mudo. Por isso, nós pisamos em terreno firme. Aleluia! Glória a Deus! Pisamos em terreno firme. Inabalável. Rocha. Glória a Deus! Inabalável. Aleluia! Glória a Deus! Não se baseia na inconstância que há em nós, nem nisso. Nós somos inconstantes, viu? Somos muito inconstantes. Nem nas circunstâncias que ficam mudando. Mas em
Deus, que não muda. Amém. Amados, a Bíblia diz, andamos por fé e não por vista, certo? Fé, não por vista, não por sentimento, não por sensações. Você não pode ficar prostrado. Não se deixe prostrar. Está doente, se trate. Amém? Está doente, se trate. Amém. Mas às vezes vem esse desânimo com tudo isso que está acontecendo, de repente com a nossa impotência e com o ataque do inimigo, que a gente prega a palavra, o inimigo está o tempo todo ao redor querendo, não é? Nos parar. Não é isso? Mas Deus é inabalável. E nossa fé não se baseia no agitar das ondas para lá ou para cá. Fiel para conosco é o Senhor e não vai falhar. Amém. E a Bíblia é um livro que fala da fidelidade com Deus para com sua criação, as promessas cumpridas para o povo de Israel, fiel ao ensino, exortações, que nos diz que Deus nunca vai nos abandonar. Amém. Toda a Bíblia quer dizer isso. Deus não nos abandonou a nossa própria sorte por causa do pecado. E se Ele nos deu o que de mais precioso Ele tinha, que era Jesus, o seu Filho, a Bíblia diz, com Ele não te dará todas as coisas? Será que com Jesus, todas as outras coisas que são menores do que a preciosidade, que é a redenção, Ele não vai te dar? Então não deixa o medo, o temor tomar conta do seu coração. E eu vou terminar aqui com a palavra que está em Hebreus 13, 5. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Amém. Grave esta palavra. Vamos falar juntos? Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Grave essa palavra no seu coração, na sua mente. Fala, proclama, porque Deus é fiel. Amém, Senhor. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Se vierem tempos, circunstâncias difíceis, dores, que queira o inimigo plantar na sua mente que Deus te abandonou, que você se perdeu dele. Às vezes ele fala, não te abandonou, não, você que se perdeu dele. Ele está lá, você não consegue chegar, você se perdeu e não tem como. E quer colocar culpa nos seus ombros, né? Quer te abafar, te achatar com pesos de culpa. Lembra disso? Deus falou, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Oh, Jesus. Ele fez isso com Pedro. Pedro se afundou lá no mar e clamou pelo nome de Jesus. E o Senhor estendeu a mão e o tirou de lá. Amém, Senhor. Tá certo que ele falou pro café. Mas tirou. Ele clamou. E ele disse, por que duvidaste? A dúvida entra por um lado, a fé sai pelo outro. Então, quando o inimigo quiser plantar uma dúvida, um medo, uma culpa, um abandono, uma sensação de abandono, uma tristeza porque você não atingiu o alvo, querido, você não vai atingir o alvo. Eu quero dizer que nós vamos muitas vezes perder o alvo na nossa caminhada, mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E diz o cântico, é só clamar por Ele, é só clamar por Ele. Porque Ele disse, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E Ele é absolutamente fiel. Amém, se o Jesus. homem é infiel, Amém, Deus Senhor. permanece fiel. Amém. E nós vamos ter sempre esse lugar para Glória retornar. a Deus. Por quê? Aleluia. Porque Ele é Amém, fiel. Jesus. E Ele abriu a porta. Amém, Senhor. Eis que eu abri uma porta no céu. Essa porta está aberta. Amém. Amém. Se você não Glória desistir, a não Deus. desanimar, não voltar atrás,
Ele vai te buscar onde você estiver. Ele foi te buscar, ele não vai te perder. Amém. Ele pagou um preço muito alto, Amém. preço de sangue. Entregou Jesus. Está dizendo, mas ele não entregou Jesus? Com ele não vai dar todas as coisas que precisa. Amém. Que maravilha viver nesse descanso, né? A gente fica aperreado à toa. A gente tem que se aperrear, não é com a nossa vida. Nós temos que gritar por justiça por aqueles que estão sofrendo, massacrados, os que estão morrendo, os que estão cambaleando para ir para a morte. Se nós entendêssemos isso de fato, colocaríamos tudo no altar do Senhor. Amém? Gastaria, e nós queremos gastar a nossa vida para fazer, para proclamar o amor de Deus. Que assim seja conosco, porque Pentecostes fala disso, né? Dessa capacitação de doar a própria vida para que Cristo nasça como estrela da alva no coração de todas as pessoas que o Senhor enviar para nós. Assim como nasceu no nosso. Amém? Esse é o melhor lugar para todo o mundo aos pés do Senhor. Amém, queridos?